O meu nome é Tomás. Se alguém me dissesse que um dia a minha própria mãe ia olhar para mim como se eu fosse um estorvo, eu nunca acreditaria. Quando era criança, acreditava que família era sinônimo de abrigo, de proteção, de laços eternos. Acreditava que a minha mãe me defenderia de tudo, mesmo quando o mundo ruísse à nossa volta. Mas essa fé partiu-se cedo, no dia em que ela trouxe o Ricardo para dentro da nossa casa. Eu tinha apenas 8 anos quando ele chegou, com um sorriso falso e 2 filhos gêmeos quase da minha idade. A minha mãe chamou-lhe um novo começo. Mas para mim foi o início do fim. De repente, tudo mudou. Os gêmeos eram tratados como príncipes. E eu virei um figurante na minha própria vida. A minha mãe repetia vezes sem conta que o meu verdadeiro pai tinha sido um covarde, que nos tinha abandonado e nunca mais queria saber de mim. Dizia isto como quem fala de um animal morto. E eu, pequeno, tentava convencer-me de que ela tinha razão, que eu não merecia melhor. Com os anos, a injustiça só cresceu. Quando os gêmeos precisavam de um telemóvel novo, compravam-lhes o melhor do mercado. Eu ficava com o antigo, cheio de riscos. Quando chegava o Natal, eles ganhavam consolas e viagens. Eu recebia meias e nada mais. Recordo o meu aniversário de 11 anos como se fosse ontem. A minha mãe organizou uma festa cheia de balões e bolo, mas para os gêmeos. O meu dia era no mesmo fim de semana. E ela disse que era mais prático fazer tudo junto. Só que ninguém escreveu o meu nome no bolo. Ninguém cantou os parabéns para mim. Fiquei num canto, a ver os outros a rirem. E depois saí para o quintal a olhar o céu, para que ninguém reparasse que eu chorava. Com o tempo, o Ricardo deixou cair a máscara. Começou a dizer-me, na cara, que eu não era dele. Que era apenas um peso que ele carregava por pena da minha mãe. E a minha mãe, ela calava-se. Às vezes cruzava o meu olhar, mas sem nada por dentro. Como uma parede fria. Um dia, no inverno, eu tinha 12 anos e ouvi sem querer uma conversa deles na sala de jantar. Planeavam as férias de verão e discutiam o dinheiro. O Ricardo resmungou, para que gastar tanto num puto que nem é meu? Os nossos filhos merecem melhor. E a minha mãe, calma, quase sem emoção, disse, ele não valoriza nada. É igual ao pai dele. Essas palavras partiram-me. Ali, percebi, eu era um intruso. Um erro. A mulher que me embalou em bebê. Que me prometeu nunca me abandonar. Estava a preparar-se para me deixar de lado. Pior, descobri mais tarde que ela e o Ricardo tinham mexido em papéis. Declarado-me, em risco, só para poderem afastar-me legalmente se fosse preciso. Nem sequer podia contar à minha avó, ela já tinha sido afastada. Proibida de me visitar porque se metia demais. Aos poucos fui aprendendo a esconder as minhas coisas. Porque às vezes o Ricardo ameaçava deitá-las ao lixo. Passei a comer rápido, com medo de ficar sem comida se não chegasse a tempo. Passei a não pedir nada. A não esperar nada. Mesmo assim, havia uma pontinha de esperança dentro de mim. Uma memória, a minha mãe a cantar-me para eu dormir. Quando era pequeno, com ternura, eu sonhava, no fundo, que essa mãe ainda existisse. Algures debaixo daquela frieza. Mas cada dia matava mais esse sonho. A casa onde nasci já não era casa nenhuma. Cada noite, eu deitava-me a pensar, como é que me tornei dispensável na minha própria família? Essas perguntas queimavam-me por dentro. Foram o ponto de partida de tudo o que viria depois. Porque numa noite, quando ouvi o plano deles para me excluir de vez, percebi que não tinha salvação naquele lar. E foi nesse instante que começou a escrever-se o verdadeiro capítulo da minha vida, o capítulo de uma traição que nem 1000 desculpas poderiam apagar. Eu lembro daquela noite como se fosse uma marca gravada a ferro na minha pele. Eu tinha 14 anos e fui até à cozinha buscar um copo de água. Mas parei ao ouvir vozes na sala de estar. Ricardo falava num tom rouco, alto, depois de beber uns copos a mais. Como sempre acontecia ao fim de semana. Cada palavra dele soava como uma bufetada. Ele dizia à minha mãe que não fazia sentido gastar dinheiro comigo na viagem de verão, para que levar o puto. É um fardo. Os nossos meninos merecem umas férias decentes nos Açores. Sem ter de aturar este estorvo. A minha mãe nem reagiu. Apenas assentiu. Como quem fala de um cão vadio, ele não ia aproveitar nada. É igualzinho ao pai. Senti algo partir cá dentro. Fiquei parado no vão da porta, a apertar o copo com tanta força que me cortei na borda. Por um segundo quis gritar. Mas saíram-me as palavras calmas. Duras. Quando é que iam dizer-me que eu não ia? A minha mãe empalideceu. Parecia ter visto um fantasma. Ricardo olhou-me com nojo. Como se eu fosse um bicho a invadir a sala dele. Ele levantou-se devagar, com aquele ar de dono do mundo. E atirou, isto é uma decisão de adultos. Não te metas onde não és chamado. Mas eu não aguentei calado. As palavras explodiram. Tu acabaste de me chamar bastardo. Eu ouvi. Ricardo aproximou-se, com o olhar de predador. E agarrou-me pelo braço com tanta força que me deixou marcas roxas. Queres saber porquê? Porque não passas de um 0.
Um peso morto que só tá cá porque a tua mãe não teve coragem de te mandar embora mais cedo. Mas vai ter. Eu procurei a cara da minha mãe, esperando um milagre, uma defesa, qualquer coisa, mas ela permaneceu sentada, a olhar para mim como quem olha uma pedra no caminho. Nesse momento percebi, eu tinha morrido para ela. Quando tentei passar para chegar ao meu quarto, Ricardo arrancou-me o portátil das mãos, o único que eu tinha comprado a custo de poupar mesadas e trabalhos de verão, e atirou-o contra a parede. Partiu-se em 1000 pedaços. A minha mãe levantou-se. Mas não para me proteger. Disse apenas, numa voz fria: tu sempre foste ingrato. O teu pai ao menos soube desaparecer. Senti-me a cair num buraco sem fundo. Fugi para o quarto, trancando a porta, enquanto me tremiam as pernas. Passei a noite a fazer a mala às escuras, 2 t-shirts. Umas moedas escondidas num envelope. O telemóvel velho que ainda funcionava. Tentei dormir, mas não consegui. Ouvia-os lá embaixo a discutir. A falarem de mim como se fosse um objeto. É pior. Ouvi a minha mãe dizer ao Ricardo que já tinha perguntado a uma advogada como me emancipar. Para que pudessem libertar-se de mim de vez. No dia seguinte, ao chegar da escola, encontrei a minha roupa e os meus livros num monte de sacos do lixo. À porta de casa, a chave já não abria. O portão estava trancado. Fiquei parado ali, a olhar para a fachada onde cresci. E percebi, aquele lugar não era mais meu. A vizinha, Dona Graça, aproximou-se e disse que tinha visto Ricardo a tirar os sacos e a rir-se. Tentara ligar à minha mãe. Mas ela não atendeu. Fiquei ali, imóvel, rodeado de pedaços da minha infância espalhados no chão. Sentindo-me menos que nada. Eu tinha 14 anos e nenhum sítio onde cair morto. Acabei por ligar ao meu amigo Diogo. E a mãe dele veio buscar-me. Pôs-me no carro. Envolveu-me no casaco dela. Disse-me que não me preocupasse. Que podia ficar lá o tempo que fosse preciso. Eu agradeci, mas dentro de mim ardia uma vergonha terrível. Vergonha de ser rejeitado pela própria mãe. Dias depois, vi as fotografias que eles publicaram da viagem às ilhas. A minha mãe, de copo na mão. A sorrir como se fosse livre. Ricardo e os gêmeos a nadar num mar azul. E a legenda por baixo, enfim a verdadeira família. Aquilo queimou-me o peito de tal forma que nem chorei. Passei semanas na casa do Diogo. Enquanto os pais dele tentavam falar com a minha mãe. Ela bloqueou os números. Não abriu a porta. Não respondeu a ninguém. Uma noite, enquanto arrumava os cadernos, encontrei um envelope escondido, com o meu nome escrito num traço que não reconheci. Lá dentro havia cartões de aniversário e uma carta, acompanhada de cheques. Era do meu pai biológico. Todos os cheques tinham sido devolvidos. Sem abrir. Com a caligrafia da minha mãe a dizer, destinatário ausente. Nesse momento percebi. Toda a minha vida tinha sido construída sobre mentiras. Essa descoberta partiu-me, mas também me deu força. Porque se até ali eu tinha vivido a tentar ser aceite. A partir daí eu decidi que ninguém mais me ia roubar a minha família. E foi assim que começou o meu verdadeiro caminho, o caminho de quem procura a verdade. Custe o que custar. Demorei muito até ganhar coragem para abrir aqueles envelopes. Cheiravam a papel antigo, a uma infância que eu nunca cheguei a viver de verdade. A primeira carta tinha um desenho de um urso e palavras simples. Mas quentes, parabéns. Tomás. O pai nunca deixou de te amar. Lia aquilo e não conseguia acreditar. O pai, aquele homem que a minha mãe sempre pintou como um monstro que nos tinha abandonado. Entre os cartões vinha também um cheque e uma carta maior. O meu pai, Luís, implorava para me vereador. Dizia que tinha tentado contactar através de advogados, amigos, até conhecidos da escola, mas que a minha mãe sempre desaparecia. As cartas tinham voltado todas. Intactas. Com a caligrafia dela a escrever, destinatário não existe. Senti o mundo cair-me em cima. O ódio que já me consumia transformou-se num nó na garganta. A minha mãe tinha-me roubado muito mais do que dinheiro ou presentes, tinha-me roubado o direito de saber quem eu era. A mãe do Diogo, onde eu estava alojado, percebeu que eu chorava e perguntou-me o que se passava. Mostrei-lhe os papéis. Ela leu em silêncio. Depois olhou-me com ternura e perguntou: queres tentar ligar-lhe? O meu corpo gelou. Morria de medo. Medo de que ele não quisesse falar comigo. Medo de que fosse tudo uma ilusão. Uma segunda traição. Mas ela insistiu. Pegou no telemóvel e marcou o número. Em alta voz para eu ouvir. Do outro lado, uma voz rouca, cansada, mas calorosa, atendeu quase de imediato. Alô? Quando ela disse o meu nome. Ele ficou em silêncio uns segundos. Depois soltou um choro contido. Tomás, és tu, meu Deus. Eu também chorei. As lágrimas corriam sem controlo. Falámos pouco. A voz dele tremia tanto quanto a minha. Contou-me que vivia perto de Lisboa. Que tinha tentado mandar dinheiro todos estes anos. Mas que a minha mãe mudara de morada. Cortara todos os contactos. Disse que tinha passado noites sem dormir a imaginar se eu estava bem. Aquilo quebrou-me.
Mas ao mesmo tempo foi como respirar ar puro depois de anos fechado num quarto sem janelas. Luís disse-me que ia procurar ajuda legal. Que não ia desistir. Uma semana depois apareceu mesmo, sem fatos caros. Sem ostentação. Mas com um sorriso honesto e um olhar que eu reconheci logo como meu. Trouxe fotografias antigas. Algumas minhas em bebé que eu nunca tinha visto. E um pequeno boneco de madeira que tinha feito para mim quando eu era muito pequeno. O meu coração disparou. Pela primeira vez em muito tempo. Senti segurança. Luís não tentou forçar nada. Não quis logo fazer de super pai. Só disse: se quiseres, vou recuperar o tempo perdido contigo. Eu disse que sim, porque já não suportava viver num sítio onde ninguém me queria. Alguns dias depois, fomos juntos ao Serviço de Proteção de Menores. O processo foi duro. A assistente social olhava para nós como se o meu pai fosse um raptor. Luís teve de mostrar comprovativos de transferências. Cartas devolvidas. Até testemunhas antigas do bairro. Ele não se vergou. O pior ainda estava por vir, voltar à casa da minha mãe para buscar as minhas coisas. Quando lá chegamos, ela estava ao portão, de lágrimas nos olhos. Ao ver o Luís, pareceu levar um murro no estômago. Gaguejou o nome dele como se visse um fantasma. Luís, o que fazes aqui? Ele não respondeu. Eu é que falei. Vim buscar as minhas coisas. Vou com o meu pai. Ela chorava, estendia as mãos, dizia que era tudo um erro. Que só quis proteger-me. Eu não acreditei. Nos olhos dela não havia arrependimento verdadeiro, só medo de perder o controlo. Quando tentou agarrar-me, recuei. Não ia voltar para aquele inferno. Luís ficou do meu lado. Sem a julgar, apenas firme. Saímos dali, eu com a mochila às costas. Como um soldado a abandonar um campo de batalha. Na estrada para Lisboa, o meu pai falava de coisas normais, escolas, amigos, até do Benfica. Parecia querer reconstruir tudo devagar. Sem me sufocar, eu olhava para as mãos dele no volante. Fortes mas serenas. E senti finalmente que podia respirar. Mas cá dentro eu sabia, as feridas não iam desaparecer num dia. E que a mágoa, de tão funda, podia voltar a qualquer momento. Ainda assim, pela primeira vez, a esperança parecia maior do que o medo. Lisboa recebeu-me com ruas apertadas e o cheiro salgado do rio. Mas eu sentia-me perdido. Como se aquele também não fosse o meu lugar. Dentro do carro, olhava as fachadas antigas a passarem devagar e perguntava-me se não estava a cometer outro erro. O meu pai, Luís, fez de tudo para que eu me sentisse em casa. Arrendou um T2 modesto num bairro calmo. Deu-me o quarto maior e ficou com o sofá da sala para dormir. Dizia sempre, com um sorriso cansado, que só interessava estarmos juntos outra vez. Mas a minha cabeça continuava presa ao passado. Todas as manhãs acordava sobressaltado. Ainda à espera de ouvir a voz fria da minha mãe atrás da porta. Ainda esperava ver o Ricardo a mandar-me calar. Levou tempo até perceber que esses monstros tinham ficado para trás. Até o cheiro era diferente naquela casa, havia café acabado de fazer. Torradas ao pequeno almoço. E até um perfume leve de flores que Luís comprava para alegrar a cozinha. Mas eu não conseguia relaxar. A escola foi outro choque. Novos colegas, novo sotaque, novas regras. Senti os olhares curiosos, as piadas veladas. Eu era o miúdo estranho, que não falava muito. Que se encolhia quando alguém levantava a voz. Alguns professores tentaram aproximar-se. Diziam ao meu pai que eu era inteligente. Mas fechado demais. Luís não desistiu. Percebeu que eu carregava raiva acumulada e sugeriu-me entrar no ginásio de kickboxing do bairro. Lá, consegui finalmente libertar tudo o que me sufocava. Cada murro no saco era como arrancar um grito que eu não tivera coragem de soltar naquela casa antiga. Mesmo assim, de vez em quando explodia com Luís. Chamava-lhe injusto. Gritava que ele nunca podia entender o que era ser rejeitado pela própria mãe. Luís não me interrompia. Ouvia tudo, em silêncio. E no fim dizia apenas: Tomás, para mim, tu és e serás sempre meu filho. Essas palavras partiam-me. Eu chorava como uma criança. Porque o medo de voltar a ser abandonado não me largava. Um dia, o Luís levou-me ao Teatro Nacional. Disse que precisava de me lembrar que o mundo ainda podia ter beleza. Mesmo quando tudo parecia partido. Sentámo-nos lado a lado a ouvir a orquestra. E durante alguns minutos senti-me calmo. Como se a minha alma parasse de gritar. Pouco a pouco comecei a falar mais na escola. Fiz amizade com um rapaz chamado Sérgio, que adorava desenhar e sonhava ser ilustrador. Nos intervalos ele mostrava-me esboços e dizia que um dia ia transformar a minha história num livro. Eu ria, mas no fundo sentia um orgulho estranho. Como se a minha dor finalmente fosse servir para alguma coisa. Passos pequenos. Foi assim que comecei a subir outra vez. Degrau a degrau. Mas o passado não me largava. Às vezes, à noite, recebia mensagens da minha mãe, cheias de chantagem emocional. Dizia que sentia saudades. Que o Ricardo já não era o mesmo. Que eu devia perdoar, voltar, porque era sangue do seu sangue.
Eu bloqueava o número, mas no dia seguinte lá vinha outro. Luís percebia que eu ficava nervoso. E um dia disse-me: perdoar não significa esquecer, Tomás, significa não deixares que isso continue a mandar em ti. Eu tentava acreditar, mas ainda não conseguia. Decidi então concentrar toda a energia nos estudos. Queria provar que não era um fardo. Que podia ser alguém. Sonhava entrar para a faculdade de gestão. Um sonho que parecia impossível meses antes. Quando saiu a carta de aceitação, Luís chorou na cozinha, segurando o papel como se fosse um troféu. Fizemos uma festa pequena, só com chá e bolo simples. Mas foi o melhor momento da minha vida até então. Apesar disso, uma parte de mim continuava a desconfiar. Tinha medo que aquela felicidade fosse tão frágil que quebrasse ao mínimo sopro. E o destino não ia dar tréguas. Porque, dias depois, recebi um telefonema que mudou tudo outra vez, um telefonema que me obrigaria a enfrentar as memórias mais negras. As que eu julgava enterradas para sempre. Quando fiz 23 anos, já trabalhava numa pequena consultora financeira em Lisboa, a tentar construir a minha vida do zero. Tinha emprego estável, amigos, até um plano para abrir o meu próprio negócio. Parecia que finalmente a minha história ia sossegar. Mas então chegou uma mensagem que virou tudo do avesso. Era de um tal Alan, que se apresentou como sócio do Ricardo. Primeiro pensei que fosse uma piada de mau gosto, ou uma armadilha qualquer, mas a curiosidade venceu-me. Alan insistiu em falar por videochamada. Dizia que era urgente. Quando liguei, apareceu um homem de rosto cansado, preocupado, a falar num tom pesado. Desculpa incomodar, Tomás, mas acho que tens de saber disto. Ele contou-me que o Ricardo estava falido até aos ossos, atolado em dívidas, e espalhava pelos investidores a história de que o enteado ingrato tinha destruído a família. Que ele tinha gasto fortunas a criar-me. Que eu ainda lhe tinha roubado objetos de valor antes de fugir. O meu sangue gelou. O Ricardo não só me tinha apagado da vida dele, usava o meu nome como desculpa para as falências dele. O Alan ainda disse que o Ricardo procurava desesperado um investidor grande. Alguém que salvasse o negócio hipotecando tudo o que restava, casa, carros, até as poupanças da minha mãe. Foi nesse instante que algo despertou cá dentro. Uma ideia tão gelada e cortante que me assustou, e se esse investidor fosse eu? Lutei contra a ideia nos primeiros dias. Mas cada vez que me vinham à cabeça as imagens do saco do lixo, do meu portátil partido, da legenda, a verdadeira família, percebia que não podia enterrar aquilo. Criei uma sociedade de fachada. Chamei-lhe Renascimento, símbolo de quem volta mais forte depois de arder em cinzas. Convidei a minha colega Mariana, especialista em negociação, para ser o rosto do plano. Mariana era brilhante, persuasiva, sabia falar com lobos vestidos de cordeiros. Preparamos uma proposta irrecusável, um investimento generoso o bastante para parecer a tábua de salvação. Mas com cláusulas tão apertadas que qualquer falha lhes custaria absolutamente tudo. No dia marcado, vi pela primeira vez o Ricardo através da câmara de segurança instalada na sala de reuniões. O mesmo ar arrogante, mas agora com o peso dos anos nos ombros e o olhar desconfiado. A minha mãe estava ao lado dele, envelhecida, mas ainda com aquele ar de quem nunca erra. Eles sorriram para a Mariana. Esticaram as mãos, bajulando como mendigos à porta da igreja. Eu assistia de uma sala anexa, a pensar como um dia já tinha procurado neles amor da mesma forma desesperada. Na hora de assinar os papéis finais, tremi por dentro. Tive medo de fraquejar, mas lembrei-me do dia em que fiquei à porta de casa com a mala na mão. No frio, a ouvir a chave a rodar do lado de dentro. E a coragem voltou. A Mariana entregou o último dossiê, lá dentro. Além do contrato, uma fotografia minha, aos 14 anos, no meio dos sacos do lixo. E capturas das publicações antigas da minha mãe a dizer, enfim, a família verdadeira. O Ricardo ficou lívido. A minha mãe empalideceu como cal. A Mariana respirou fundo e disse: apresento-vos o verdadeiro investidor. Entrei na sala, sentindo o coração bater descompassado. Eles demoraram uns segundos a reconhecer-me. Quando falei, a minha mãe levou as mãos à boca. O Ricardo levantou-se a gritar que era fraude. Que eu não tinha esse direito. Respondi calmo, como quem sopra gelo. Todos os papéis são legais. Vocês assinaram sem ler, como sempre. A minha mãe começou a chorar. Perguntava-me como podia ser tão cruel com a mulher que me deu à luz. Eu apenas disse: cruel. Crueldade foi aquilo que vocês me fizeram. Eles tentaram negociar, ameaçaram-me, prometeram devolver dinheiro, imploraram para não ficarem sem nada. Mas eu não cedi. No fim do processo, perderam tudo. O património, a casa onde me trancaram fora, a empresa onde fingiam ser felizes, passou a ser meu. Saí dali e inspirei o ar frio do inverno lisboeta. Como se fosse a minha primeira respiração de verdade. Mas, por trás da vitória, senti uma exaustão estranha, porque a vingança pode dar alívio. Mas não devolve o que nos tiraram. Sabia que não era o fim.
Que ainda ia ter de fazer a escolha final, enterrar para sempre o passado ou dar o golpe de misericórdia. Por agora, limitei-me a olhar para o céu branco de Lisboa e a sentir aquela dor antiga ainda a latejar, a prova de que algumas cicatrizes nunca desaparecem. E tinha a certeza, a última reunião ainda estava para vir, aquela que fecharia a minha história de vez. Alguns dias depois de assinarem os papéis, eles apareceram no meu escritório. Eu ainda estava a organizar as caixas dos documentos, a tentar habituar-me a chefiar aquele negócio que outrora me esmagou. O cheiro a móveis novos misturava-se com o peso do passado. Quando os vi entrar, a minha mãe e o Ricardo pareciam fantasmas. Ela, mais velha 10 anos de repente, com o olhar sem brilho, os ombros descaídos. Ele, a tentar manter pose de homem forte, mas com as mãos a tremer. A minha mãe aproximou-se primeiro. A voz dela soava gasta, irreconhecível, sem aquela dureza de outros tempos. Disse-me que não tinham para onde ir, que estavam dispostos a começar do zero se eu lhes desse apenas uma oportunidade. Fiquei em silêncio, olhei-a como se fosse uma estranha. E na minha memória voltava a imagem daquela noite gelada em que ela me trancou fora de casa. Senti por um segundo uma compaixão, mas o coração gelou logo a seguir. Respondi-lhe com calma: podem levar as vossas coisas pessoais e sair. A casa não vos pertence. E o negócio também não. O Ricardo tentou falar, a dizer que eu lhe devia gratidão. Que ele me deu teto e comida quando ninguém mais quis saber de mim. Mas cortei-lhe a palavra sem hesitar. Lembras-te de quando partiste o meu portátil? Quando me chamaste lixo? Pois eu lembro. Ele calou-se, apertando os punhos, mas não teve coragem de avançar. A minha mãe então voltou a insistir. Chorava mesmo, mas havia algo estranho nesse choro, quase teatral. Pedia-me que deixasse ao menos uma parte do negócio, para não morrerem à fome. Jurava que tudo o que fez tinha sido por medo, que me amava à sua maneira. Eu não acreditei. Aquilo não era amor, era desespero. Senti o coração a bater descompassado. Mas disse, firme: fizeram-me sentir ninguém. Agora são vocês que não são nada. Ela caiu num pranto tão profundo que chegou a parecer sincero. O Ricardo, ao lado dela, não ousava levantar os olhos. Dei-lhes 2 dias para retirarem as últimas tralhas. Depois disso, nunca mais queria saber deles. Saíram do escritório como sombras. Estranhamente, não senti vitória, só um vazio enorme. Uma semana depois vendi a casa onde tinha passado os piores anos da minha vida. Metade do dinheiro mandei para uma associação que apoia jovens expulsos de casa, miúdos como eu tinha sido. A outra metade usei para levar o meu pai Luís e a sua nova família a passar férias na Grécia. No mesmo sítio onde um dia não me deixaram entrar. Tirámos fotografias. Sorrimos genuinamente. Foi a minha vingança transformada em paz. De vez em quando, espreitava as notícias do Ricardo e da minha mãe. Tinham ido morar para o interior. Num apartamento arrendado. Ela a servir às mesas num café. Ele a descarregar caixotes num armazém. Tinham desaparecido das redes sociais. Como se a vida deles tivesse sido apagada. Um dos filhos do Ricardo, o Afonso, escreveu-me passado algum tempo. Disse que estavam a estudar, mas não tinham dinheiro para continuar a faculdade. Perguntou se eu podia ajudar. Pensei muito antes de responder. No fim, mandei algum dinheiro, não por eles, mas para que não repetissem os erros dos pais. O Luís esteve sempre por perto. Viu-me quebrar muitas vezes. Alertou-me que não podia carregar ódio para sempre. Que perdoar não era esquecer, mas libertar-se. Talvez tenha razão. Mas eu continuo a lembrar-me do frio daquela noite. Continuo a lembrar-me da porta a fechar-se e eu a ficar sozinho. Não sei se algum dia vou conseguir perdoar de verdade. Sempre que olho as velhas fotografias onde a minha mãe me abraçava em criança. Pergunto-me, será que alguma vez me amou? Ou foi tudo fingido? Nunca encontrei resposta. A ferida ainda existe. Já não sangra, mas também não fecha completamente. Tornou-se uma cicatriz, não dói. Mas está sempre lá, a lembrar-me. Percebi, no fim, que a justiça nem sempre chega no momento certo. Nem da forma que desejamos. Mudei. Tornei-me mais forte, mais duro, mas também, talvez, mais capaz de sentir compaixão. E agora, olhando para trás, consigo dizer a mim mesmo: sobrevivi. Já não sou um intruso. E pela primeira vez, posso construir a minha vida sem medo. Sem ninguém a impor-me condições. Esse foi o meu verdadeiro final.